O silêncio, sabe? Ele é um bicho esquisito. A gente nunca nota de verdade o quanto ele faz falta até que ele se instala de vez, pesado, como um cobertor de chumbo. Aqui em Ouro Preto, a cidade já tem um ritmo mais lento, um sussurro de história em cada pedra da calçada. Mas agora, depois que a Mariana se foi, é um silêncio que grita. Ela era a música da casa, entende? O barulho bom da cafeteira de manhã, o som dos chinelos arrastando no chão de madeira, a risada dela ecoando na sala quando a gente assistia alguma bobagem na TV. Agora só tem eu, o vento que entra pela janela e o tic-tac do relógio na parede, contando segundos de um tempo que parece ter parado. E não foi uma coisa de repente, sabe? A gente se preparou, ou pensou que se preparou, para a despedida. Ela lutava contra o câncer há 2 anos. 2 anos de idas e vindas ao hospital, de quimioterapia que a deixava sem forças, com os cabelos caindo. Mas ela nunca perdeu o brilho. Nunca. A gente se agarrava às pequenas coisas, o cheiro do pão de queijo quentinho da Dona Benta, a vista das montanhas de Minas que a gente via da varanda, as manhãs de sol que pareciam um presente. A última vez que a gente conversou de verdade foi numa tarde de terça. Eu estava lendo um livro na sala e ela veio, de mansinho, e sentou do meu lado. Ela pegou a minha mão, que estava um pouco fria, e apertou de leve. Sabe, Beto, ela disse, com a voz fraquinha, a gente tem que viver cada dia como se fosse o último, né? Mas eu nunca achei que a gente ia ter que fazer isso de verdade. Eu não soube o que responder, então só apertei a mão dela de volta e a gente ficou ali, no silêncio que agora eu sinto tanta falta, só sentindo o calor das nossas mãos. A morte dela foi um baque, mesmo com a gente sabendo que era inevitável. E a gente tentou fazer o enterro dela o mais bonito possível, como ela merecia. Colocamos as flores favoritas dela, a orquídea branca que ela tanto gostava. E tocamos a música que ela amava, aquela do Milton Nascimento, Coração de Estudante. Eu me lembro de cada nota, cada palavra da música, e de como o choro engasgado na garganta dos amigos e familiares se misturou com a melodia. Aí, a vida seguiu, ou pelo menos, a vida dos outros. A minha parou. Eu voltei para casa e o silêncio me engoliu. Eu não conseguia cozinhar, não conseguia ler, não conseguia fazer nada. A casa virou um fantasma. Cada cômodo me lembrava dela. A cozinha, onde ela fazia o café. A sala, onde a gente assistia a filmes. O quarto, o quarto. Era o pior de todos. O lado dela da cama ainda parecia morno, e o cheiro do perfume dela ainda estava no ar. Eu comecei a ter uns sonhos estranhos. Não eram pesadelos, sabe? Eram mais vívidos. Neles, a Mariana estava lá, no nosso jardim, regando as flores que a gente tinha plantado juntos. Ela olhava para mim, sorria, mas não falava nada. Era um sorriso melancólico, como se ela quisesse dizer alguma coisa, mas não pudesse. Eu acordava suado, com o coração acelerado, e o silêncio da casa era ainda mais assustador. Eu decidi procurar ajuda. Foi a doutora Helena que me salvou. Ela era a psicóloga que a Mariana consultava, e depois da morte dela, eu comecei a ir também. A doutora Helena tem um consultório no centro, perto do mercado municipal, e a sala dela é cheia de livros e plantas. É um lugar acolhedor, onde a gente pode chorar, gritar, ou só ficar em silêncio. E ela me ouvia, com a paciência que só ela tem, sem me julgar. É normal, Beto. Ela me disse numa das primeiras sessões. O luto é um processo. Não existe um jeito certo ou errado de sentir. A gente sente o que tem que sentir, no nosso tempo. E os sonhos, eles são a forma do nosso cérebro lidar com a perda. É a sua mente tentando se despedir. Mas os sonhos não eram só despedidas. Eram mais do que isso. Eles me davam uma sensação estranha, uma espécie de déjà vu. A cada sonho, eu sentia que alguma coisa estava faltando, que tinha um pedaço do quebra-cabeça que eu não conseguia encaixar. Uma tarde, eu estava no jardim, tentando cuidar das orquídeas que ela amava, e senti um cheiro de perfume. Não era o cheiro do perfume dela, era o dela de verdade, o cheiro dela, misturado com o cheiro da terra molhada. Eu olhei em volta, mas não tinha ninguém. O cheiro foi embora tão rápido quanto veio. Eu me assustei, mas tentei me convencer de que era só a minha mente pregando peças. O luto faz isso com a gente, né? Faz a gente ver e ouvir coisas que não estão lá. Eu fui à sessão com a doutora Helena no dia seguinte e contei para ela. Ela ouviu com atenção, como sempre. Beto, ela disse, com a voz suave, o cérebro é uma máquina incrível. Quando a gente perde alguém, a nossa mente cria pontes. Ligações neuronais que tentam preencher o vazio. É por isso que você está sentindo o cheiro dela, ouvindo a voz dela. É a sua mente tentando mantê-la viva. Eu saí de lá um pouco mais calmo, mas a sensação estranha continuava. E os sonhos, eles começaram a mudar. Agora, a Mariana não estava só regando as flores. Ela olhava para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e balançava a cabeça, como se quisesse me avisar de alguma coisa. No dia seguinte, eu estava no jardim de novo, e o cheiro de perfume apareceu de novo. Dessa vez, era mais forte. E então, eu ouvi um sussurro. Não, Beto.
Eu me virei, e por um segundo, juro que vi o vulto dela, a sombra dela, parada atrás da árvore. Eu pisquei, e ela não estava mais lá. Meu coração disparou. Não era a minha imaginação. Eu tinha certeza. Eu liguei para a doutora Helena e marcamos uma sessão de emergência. A gente conversou sobre a possibilidade de eu estar tendo alucinações, de o luto ter se transformado em algo mais sério. Eu saí de lá com uma receita de calmantes, mas eu não tomei. Eu sabia que não era loucura. Era a Mariana. Ela estava tentando se comunicar comigo. E eu precisava descobrir o que ela queria me dizer. Voltei para casa e fui direto pro jardim. Eu olhei para a terra, para as flores que ela tanto amava. E a imagem do sonho veio de novo. A Mariana, com os olhos cheios de lágrimas, balançando a cabeça. O que ela queria me dizer? E por que ela estava tão triste? Eu comecei a cavar, sem saber por quê. A terra estava macia e úmida, e o cheiro de perfume ficou mais forte. A cada pá de terra que eu tirava, uma sensação de pânico me invadia. Eu não sabia o que estava procurando, mas sentia que estava perto de descobrir alguma coisa terrível. Foi aí que a pá bateu em alguma coisa dura. Não era uma pedra. Era um objeto de madeira, com a forma de um baú. E ao lado dele, um pedaço de pano, com o cheiro inconfundível do perfume da Mariana. Eu abri o baú, e lá dentro, encontrei o diário dela. Eu me sentei na terra, com o diário nas mãos, e comecei a folhear as páginas. A letra dela era tão familiar, e cada palavra parecia ter a voz dela. Ela falava sobre o amor dela por mim, sobre a alegria de morar em Ouro Preto, sobre a luta contra o câncer. E então, nas últimas páginas, a letra dela mudou. Ficou tremida, com borrões de lágrimas. Ela falava de um medo, de uma escuridão que tinha se instalado em mim. Ela dizia que eu tinha uns momentos, uns apagões, que eu não lembrava de nada. E que num desses apagões, eu tinha agido de forma agressiva. Ela falava que me amava, mas que tinha medo de mim. E que tinha escondido o diário, para que um dia, a verdade viesse à tona. Eu terminei de ler, e o mundo desabou. Eu não podia ter feito isso. Não podia. Eu amava a Mariana mais que tudo. Eu nunca machucaria ela. Mas as palavras dela eram tão reais. E os sonhos, o cheiro, o vulto, tudo se encaixava. Eu olhei para a terra de novo, para o local onde eu tinha encontrado o baú. E uma memória, um flash de imagem, me atingiu como um soco. Eu no jardim, com a pá na mão. A Mariana, com os olhos cheios de lágrimas. A terra, macia e úmida. O cheiro de perfume. Foi aí que eu entendi. Não era loucura. Eu tinha enterrado o corpo dela. Me perdoa. Eu juro que eu não queria te assustar com a história. É que, às vezes a gente precisa falar sobre as coisas mais assustadoras que a gente viveu, né? Talvez seja uma forma de tentar entender o que aconteceu. E depois que eu descobri o diário, foi um choque tão grande que eu não sabia mais o que era real e o que não era. Eu me sentei na terra, com o livro nas mãos, e as memórias começaram a voltar. Elas não vinham como um filme, sabe? Era mais como pequenos flashes, pedaços de um pesadelo que eu tinha tentado esquecer. Eu me lembro de estar no jardim, com a Mariana. A gente estava discutindo. Era uma discussão boba, sobre um vaso de flor quebrado. Mas o meu peito começou a apertar, a minha cabeça a latejar, e tudo ficou preto. Eram os meus apagões. A Mariana sempre dizia que eu mudava, que eu ficava com os olhos vazios, como se não fosse eu que estivesse ali. Mas eu nunca lembrava de nada. Depois do apagão, eu acordei com as mãos sujas de terra e a Mariana estava caída no chão, com os olhos fechados. Eu entrei em pânico. Tentei acordá-la, mas ela não respondia. Eu chamei a ambulância, a polícia, mas foi como se a minha voz tivesse sumido. O mundo ficou mudo de novo. E foi aí que eu tive a ideia mais louca e mais horrível da minha vida. Eu não podia deixar que a Mariana se fosse. Não podia. Eu precisava protegê-la. Eu a protegi de mim mesmo. Eu a enterrei no jardim, onde ela sempre quis que a gente plantasse orquídeas. Eu enterrei o corpo dela, com o diário, para que um dia, a gente pudesse ser encontrados. E eu me fiz acreditar que ela tinha morrido de câncer. A minha mente, sabe? Ela é uma fábrica de mentiras. Ela criou uma história, uma realidade, para que eu pudesse continuar vivendo. Mas a verdade sempre volta. Quando eu terminei de ler o diário, o meu peito doía, não só de saudade, mas de uma culpa que eu não sabia que podia existir. Eu me levantei, e a visão do jardim era diferente. As orquídeas que a gente tinha plantado, pareciam chorar. E o silêncio não era mais de saudade. Era de terror. Foi aí que a polícia chegou. Eu não sei como eles me encontraram. Talvez a doutora Helena tenha ligado. Talvez alguém tenha visto meu carro estacionado no meio do nada. Eu não sei. Eu só me lembro de ver as luzes da viatura e de saber que o jogo tinha acabado. Eu não lutei. Eu não gritei. Eu só levantei as mãos e deixei que eles me levassem. Eu estava cansado de lutar, de fugir, de me esconder de mim mesmo. Eu me olhei no espelho da cela e não vi o Beto que a Mariana amava. Vi um monstro, um fantasma, alguém que eu não reconhecia.
Eu me lembro de uma das minhas últimas conversas com a doutora Helena. Eu estava sentado na sala de terapia, com as mãos no colo, e ela estava sentada na minha frente, com os olhos cheios de tristeza. Beto, ela disse, com a voz embargada, a sua mente, ela tem um mecanismo de defesa muito forte. Quando a dor é muito grande, quando a culpa é insuportável, ela apaga a memória. É um processo de autopreservação. E foi isso que aconteceu. A minha mente apagou a memória do assassinato, mas não conseguiu apagar o amor que eu sentia pela Mariana. Por isso os sonhos, por isso os cheiros, por isso os sussurros. A minha mente estava em guerra, tentando juntar os pedaços de um quebra-cabeça que eu não queria resolver. E agora, aqui na minha cela, no silêncio da noite, eu ouço o tic-tac do relógio e o vento que entra pela janela. E eu me lembro de cada segundo da minha vida com a Mariana, de cada risada, de cada abraço, de cada beijo. E eu me pergunto, será que um dia eu vou ser perdoado? Será que um dia a Mariana vai me perdoar? A última vez que eu a vi, em um desses sonhos, ela estava no jardim, sorrindo para mim. Mas dessa vez, ela não balançava a cabeça. Ela só sorria, com os olhos cheios de lágrimas. E eu acordei, com o coração em pedaços, sabendo que nunca mais haveria. E agora, aqui, eu vivo no meu próprio inferno, um lugar onde a dor é tão grande que eu mal consigo respirar. Mas pelo menos, eu tenho a verdade. Eu tenho a memória da Mariana, e eu a protejo com tudo que eu tenho. Porque no final das contas, foi a única coisa que me restou. Você me entende, né? A gente tem aqueles amigos que a gente escolhe, aqueles que são mais que irmãos. Para mim, o Lucas era um desses. A gente se conhece desde criança, da época de correr descalço na rua de terra lá em Ouro Preto, de jogar bola até o sol se pôr. E a amizade só cresceu, sabe? Ele é daquelas pessoas que você sabe que pode contar, não importa o que. A gente cresceu, a vida levou a gente para Ribeirão das Neves, mas a amizade ficou. E a gente ainda se encontrava quase todo fim de semana, para jogar uma sinuca, tomar uma cervejinha. Quando ele conheceu a Natália, eu vi o brilho nos olhos dele. Ele ficou bobo, sabe? Aquela coisa de primeiro amor, mesmo que eles já fossem adultos. A Natália era um raio de sol. Sempre sorrindo, sempre com uma piada na ponta da língua. Eles se casaram uns 2 anos atrás, e a gente, eu e a minha namorada, a Carol, fomos padrinhos. A gente sempre saía junto, viajava, passava feriados na casa deles. E era tudo tão normal, tão tranquilo. A gente se sentia em casa, sabe? Lembro de uma viagem que a gente fez para Tiradentes, no ano passado. A gente alugou uma casinha de campo, com lareira e tudo. A Carol e a Natália passavam o dia tirando foto dos detalhes da cidade histórica, e a gente, eu e o Lucas, ficava no bar, contando piada e bebendo. Numa noite, depois de umas e outras, o Lucas olhou para Natália com aquele olhar de apaixonado, e disse: "Amor, eu te amo mais que tudo nesse mundo. Você é a minha paz." Eu me lembro de pensar que eles eram a prova de que o amor de verdade existe. A vida deles era um livro aberto. Eles discutiam, claro, todo casal discute, mas era sempre por bobagem. Uma vez, por exemplo, a Natália queria pintar a sala de uma cor berrante, e o Lucas queria uma cor mais neutra. Eles ficaram uns 2 dias sem se falar, mas logo estavam de braços dados de novo, rindo do assunto. A gente falava que eles eram um casal Nutella, sabe? A rotina da gente era bem simples. Na sexta-feira, depois do expediente, a gente se encontrava no bar do Zé, para tomar uma gelada e colocar o papo em dia. A Natália sempre vinha com o Lucas, e a gente ficava horas conversando sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o que a gente ia fazer no fim de semana. Eles eram o tipo de casal que a gente invejava, sabe? A gente olhava para eles e pensava, quero isso para mim. E aí, do nada, a vida virou de ponta cabeça. Uma tarde, o Lucas me ligou, com a voz embargada, chorando. Léo, a Natália, ela sumiu. Eu não entendi direito. Como assim, Lucas? Sumiu? Eu não sei, cara. Eu cheguei em casa e ela não tava. O carro dela tava na garagem, o celular na mesa, mas ela não tava. Eu larguei tudo e fui pra lá. A casa estava vazia, fria, e o silêncio era assustador. O Lucas estava sentado no sofá, com os olhos vermelhos de tanto chorar. A polícia já tinha sido chamada, e a casa estava cheia de gente, a família dela, a família dele, os amigos. Mas ninguém sabia de nada. As semanas se passaram, e a busca continuava. A polícia revirou a casa, a vizinhança, procurou em matas, em lagos, em rios, mas nada. Nem um rastro, nem uma pista, nem um corpo. A Natália tinha simplesmente desaparecido no ar. O Lucas estava acabado. Ele não comia, não dormia, e parecia um fantasma. Eu e a Carol tentamos de tudo para ajudar. Levamos comida, ficamos com ele, tentamos animá-lo. Mas a gente sentia que a tristeza dele era tão profunda que nada ia conseguir preencher o vazio. A gente sentia a dor dele como se fosse a nossa, sabe? Foi aí que eu comecei a perceber umas coisas estranhas. Pequenos detalhes, que antes eu ignorava, mas que agora pareciam gritar na minha cabeça.
Lembro de uma vez, num churrasco na casa deles, a Natália estava conversando com um amigo, e o Lucas, do outro lado da piscina, ficou com o rosto fechado, tenso. Ele se levantou, foi até ela, e a puxou pelo braço, com uma força desnecessária, e disse: "Vamos pra dentro, Natália. Eu quero conversar com você." Eu e a Carol nos entreolhamos, sem entender nada, mas eles voltaram de lá rindo, como se nada tivesse acontecido. Na época, eu não dei muita importância. Pensei que era só um momento de ciúmes, coisa de casal. Mas agora a cena voltava na minha cabeça como um filme de terror. E os ciúmes dele não era só com outros homens. A Natália tinha uma cachorrinha, a Flor, uma pincher, que ela amava mais que tudo. E o Lucas, que nunca gostou de cachorro, vivia reclamando: "Natália, para com essa cachorra. Ela me dá nos nervos." Ela, com a paciência que só ela tinha, tentava agradá-lo. Mas o Lucas ficava com ciúmes até do carinho que ela dava pra Flor. Uma vez, ele chegou a dizer: "Você gosta mais daquela cachorra do que de mim." A gente, na época, riu da situação, mas agora me dava um arrepio na espinha. 2 semanas depois do desaparecimento, o Lucas me ligou: "Léo, vamos tomar uma cerveja? Eu preciso sair um pouco de casa." Eu estranhei. Ele mal saía de casa, e agora, do nada, estava querendo ir para um bar? A Carol me olhou, com uma expressão de preocupação, mas eu achei que era bom para ele, que ele precisava de um tempo para esfriar a cabeça. A gente foi pro bar do Zé, o nosso lugar. Mas o Lucas estava diferente. Ele não estava chorando, nem triste. Ele estava feliz. Ele contava piadas, ria alto, e até pediu para tocar uma música animada. Eu fiquei em choque. 2 semanas depois do desaparecimento da esposa, ele estava agindo como se nada tivesse acontecido. Eu tentei tocar no assunto: "Lucas, a Natália." E ele, com um sorriso no rosto, me interrompeu: "Léo, a gente tem que seguir em frente, né? A vida continua." Eu não sabia o que dizer. A minha cabeça começou a dar voltas. E a desconfiança, aquela sementinha de dúvida que tinha sido plantada na minha cabeça, começou a crescer. E se ele tivesse feito alguma coisa com ela? Eu não podia simplesmente acusá-lo. Eu precisava de provas. E eu comecei a investigar, por conta própria. Eu liguei para amigos em comum, para família, para vizinhos. Eu tentei juntar os pedaços, as migalhas de informação que eu tinha. Mas não tinha nada. E aí, um dia, eu me lembrei de uma noite, depois de umas e outras, a gente foi para casa deles. A Natália já tinha ido dormir, e o Lucas e eu ficamos na sala, bebendo e conversando. Ele estava meio bêbado, e me levou pro escritório dele, para me mostrar uns documentos de um trabalho. Eu vi, em cima da mesa, umas folhas soltas, com anotações sobre uma fazenda da família da Natália. Era um lugar que eles nunca tinham me falado, um lugar que a gente nunca tinha ido. Achei estranho, mas não dei muita importância. Até agora. Eu me lembrei da localização, do endereço, e a minha cabeça começou a fazer conexões. E se ele tivesse a levado para lá? Era o lugar perfeito. Ninguém ia procurar. Eu decidi ir até a fazenda. Eu peguei meu carro e fui. O lugar era longe, em uma área rural de Vespasiano, e a estrada era de terra, esburacada. Quando eu cheguei, a fazenda era como eu tinha imaginado. Antiga, abandonada, com a casa caindo aos pedaços. Um lugar que tinha sido engolido pelo mato e pelo tempo. Eu desci do carro, com o coração na garganta, e comecei a andar pela propriedade. Eu olhava para cada canto, procurando por algo, por qualquer coisa. E o meu estômago começou a embrulhar. O cheiro de morte era inconfundível. E aí, eu vi. Perto de um poço seco, a terra estava revirada. E uma pá de jardim estava encostada na parede. Eu me aproximei, com as mãos tremendo, e comecei a cavar com os meus próprios dedos. E a minha mão bateu em algo duro. Um tecido. E o cheiro de morte ficou mais forte. Eu liguei para a polícia, com a voz falhando, e dei a localização. Eu não conseguia pensar, não conseguia respirar. Eu só conseguia chorar, e me perguntar por quê. A polícia chegou, e começou a escavar. E lá, na terra, estava o corpo da Natália. O corpo da minha amiga, que era um raio de sol. Eu não consegui olhar. Eu me virei, e vomitei. A polícia me levou para a delegacia, para depor. E eu contei tudo. Desde os pequenos ciúmes, até o meu palpite sobre a fazenda. O Lucas foi preso. Ele não negou, nem tentou fugir. Ele só me olhou, com os olhos vazios, e disse: "Eu a amava, Léo. Eu a amava tanto que eu não podia dividir ela com ninguém." E as palavras dele, que deveriam me dar um alívio, só me trouxeram mais dor. Porque eu sabia que era verdade. Aquele amor doentio, possessivo, tinha consumido ele, e tinha matado a Natália. E a gente, os amigos, a gente não viu. A gente estava tão cego pelo nosso próprio mundo que a gente não viu o que estava bem na nossa frente. Eu me sinto culpado. Eu me sinto responsável pela morte dela. Eu devia ter visto, eu devia ter falado, eu devia ter feito alguma coisa. Mas eu não fiz.
E agora, a minha amiga está morta, e o meu amigo está na cadeia. E eu estou sozinho, com o silêncio que grita na minha cabeça, e com a imagem da Natália, sorrindo, na minha memória, um sorriso que agora, eu sei, era só uma máscara para dor. Depois que o Lucas confessou, a vida virou de ponta cabeça de novo. A gente acha que vai ter um alívio, sabe? Que a verdade, por mais terrível que seja, vai trazer um pouco de paz. Mas não. O que veio foi um buraco ainda maior. A gente viveu uma mentira. A amizade que eu achava que era a coisa mais sólida do mundo, era só uma fachada. E eu, que me considerava um irmão para ele, não via a escuridão que estava dentro dele. Eu me sinto um traidor. Um traidor da minha amiga, da Natália, que eu não protegi. E um traidor de mim mesmo, que se recusou a enxergar a realidade. A Carol, coitada, ficou em choque. Ela amava a Natália como uma irmã. Elas tinham uma amizade linda, de cumplicidade, de fofocas, de segredos. A Carol foi a primeira a me dizer, logo depois do desaparecimento, que ela sentia uma coisa estranha. Léo, o Lucas está agindo muito estranho. Eu sinto que tem alguma coisa errada. Não é só a tristeza. É como se ele estivesse aliviado. Mas eu, na minha inocência, na minha amizade cega, a ignorei. Relaxa, amor. Ele está sofrendo. A gente tem que dar um tempo para ele. E agora, a culpa me consome. As noites se tornaram o meu pior pesadelo. Eu não consigo dormir. E quando eu durmo, eu tenho sonhos horríveis. Sonho com a Natália, com os olhos cheios de lágrimas, me pedindo ajuda. Sonho com o Lucas, com o olhar vazio, com a pá na mão. E eu acordo suado, com o coração disparado, e com a imagem do corpo dela na minha cabeça. O cheiro de terra, o cheiro de morte. É uma coisa que a gente não esquece. É uma tatuagem na alma. Eu decidi procurar ajuda. Fui na doutora Ana, uma psicóloga lá do centro. A sala dela é um lugar calmo, com cheiro de lavanda, mas a minha alma está em guerra. Eu me sentei no sofá dela e comecei a chorar. A gente conversou por horas. Sobre o luto, sobre a culpa, sobre a traição. E ela me disse uma coisa que me fez pensar. Léo, você não é culpado. Você não tinha como saber. A mente humana é uma coisa complexa. A mente do Lucas é uma mente doentia. Ele não amava a Natália. Ele a possuía. Ele a via como um objeto, como uma propriedade. E quando ele sentiu que a perdia, ele a tirou do mundo. É uma forma de controle, de dominação. Ele a matou para que ela não pudesse ser de mais ninguém. As palavras dela me assustaram. Eu nunca pensei no Lucas como um monstro. Ele sempre foi o meu amigo, o cara que me ajudou a sair de enrascada na adolescência, o cara que me emprestou dinheiro quando eu estava sem grana. Mas a doutora Ana me disse que o monstro estava lá o tempo todo, escondido, disfarçado de amigo. E que a gente, na nossa inocência, na nossa amizade, não viu. A vida da gente agora é um inferno. Eu e a Carol nos afastamos de todos os amigos em comum. A gente não consegue mais ir no bar do Zé, não consegue mais ir na casa deles. A casa deles, agora, é um lugar de terror. O jardim, com as flores que a Natália plantou, é um túmulo. E o silêncio da casa, que antes era uma paz, agora é um grito. E a gente tenta seguir em frente. A gente tenta criar uma nova rotina. A gente vai para um novo bar, a gente faz novos amigos. Mas a ferida ainda está aberta. E eu me pergunto, será que um dia, a gente vai se curar? Será que um dia, eu vou conseguir dormir sem sonhar com a Natália? Uma noite, eu estava deitado na cama, tentando dormir, quando eu ouvi um barulho. Não era o vento, nem o cachorro do vizinho. Era o barulho da porta da cozinha abrindo. Eu me levantei, com o coração na mão, e fui até a cozinha. A porta estava aberta. E em cima da mesa, a faca de cortar pão estava lá. Eu tinha certeza que eu tinha guardado ela na gaveta. Eu me assustei, mas tentei me convencer de que era o vento, ou que eu estava ficando louco. Mas no dia seguinte, eu estava no banheiro, e quando eu saí do banho, a minha toalha, que estava pendurada, estava no chão. E o meu perfume, que eu tinha certeza que tinha deixado na pia, estava no chão, ao lado da toalha. Eu comecei a ter medo. Eu comecei a me sentir observado. E eu me lembrei de uma das últimas conversas que a Natália e eu tivemos. Ela estava meio chateada, e me disse, Léo, eu sinto que tem alguma coisa errada. Eu sinto que estou sendo vigiada. E eu tenho medo. Na época, eu ri, e disse para ela que era paranoia. E agora, eu me pergunto, será que ela sabia? Será que ela estava me avisando? As coisas foram piorando. A gente começou a ouvir barulhos na casa, passos no corredor, sussurros. A Carol estava aterrorizada. A gente não conseguia mais dormir na mesma cama. Ela dormia no quarto de hóspedes, e eu, na nossa cama, acordado, com medo. Uma noite, eu estava no sofá, assistindo TV, quando a TV desligou. Eu tentei ligar de novo, mas ela não ligava. E o celular da Carol, que estava no sofá, começou a tocar. O nome na tela era Natália. Eu gelei. Eu não conseguia respirar.
A Carol, que estava na cozinha, correu para a sala e viu o meu rosto. O que foi, Léo? Eu não conseguia falar. Eu só conseguia apontar pro celular, que ainda tocava. Ela pegou o celular e atendeu. E a voz que saiu do outro lado da linha não era a voz da Natália. Era a voz do Lucas. Léo, eu te disse para não procurar. Eu te disse para não estragar a minha felicidade. E a linha caiu. A gente não sabia mais o que fazer. A gente ligou para a polícia, mas eles disseram que não podiam fazer nada. Ele está na cadeia, senhor. Não tem como ele ligar para você. Mas a gente sabia que era ele. E a gente sabia que o que ele tinha feito com a Natália, ele ia fazer com a gente. A gente se mudou. A gente largou a casa, largou os amigos, e fomos para outra cidade, em Santa Luzia, em uma casinha no meio do mato, para ver se a gente encontrava um pouco de paz. E a gente tentou, de novo, recomeçar. Mas o medo ainda está aqui. Hoje, eu estava no jardim, tentando plantar umas flores, e eu vi. A terra, perto de uma árvore, estava revirada. E uma pá de jardim estava encostada na parede. A mesma pá que eu tinha visto na fazenda. O meu sangue gelou. A Carol estava na cozinha, e eu ouvi o celular dela tocar. E o nome na tela era Natália. Eu me virei, e por um segundo, eu juro que vi o Lucas, parado na janela, com o sorriso doentio dele. Eu pisquei, e ele não estava mais lá. A porta da cozinha abriu. A Carol me olhou, com os olhos cheios de lágrimas. E a voz que saiu da boca dela, não era a voz dela. Era a voz da Natália. Você não devia ter nos procurado, Léo. Você não devia ter estragado a nossa felicidade. E o meu coração parou. O terror, que eu tinha tentado fugir, me encontrou. E o silêncio, que antes era de luto, agora é de morte. E eu me pergunto, será que a gente vai ser os próximos? Não é fácil começar a falar sobre isso, sabe? É uma coisa que mexe com a gente de um jeito que a gente nem sabia que era possível. E eu sei que, talvez, o que eu vou contar possa parecer loucura, mas eu juro, por tudo que é mais sagrado, que cada palavra é a mais pura verdade. Eu só preciso que você me escute, que tente se colocar no meu lugar por um momento, porque às vezes sinto que se eu não compartilhar isso, eu vou acabar me perdendo de vez. Tudo começou com a minha mãe, a Dona Maria. A gente morava em Paraty, no Rio de Janeiro, numa casinha antiga, perto do centro histórico. A casa era uma relíquia, com paredes de pau a pique e um jardim que mais parecia uma floresta tropical de tão grande e cheio de vida. Minha mãe amava aquele lugar. Ela passava o dia todo lá, cuidando das plantas, conversando com os beija-flores que vinham comer nas suas flores. A gente tinha uma rotina simples e feliz. De manhã, ela fazia um café da hora, com cheiro que saía da cozinha e perfumava a casa inteira. Depois, a gente ia para a varanda, sentava nas cadeiras de balanço e ela me contava histórias da cidade, de piratas, de escravos, de fantasmas. A gente ria, a gente chorava, a gente sonhava. E ela era a minha melhor amiga, sabe? A gente se entendia só no olhar. Quando ela ficava com dor de cabeça, eu já sabia que tinha que ir buscar o chazinho de camomila que ela amava. Quando ela queria conversar, eu já sabia que tinha que parar tudo o que eu estava fazendo e sentar com ela, para ouvir o que ela tinha para dizer. E ela era a pessoa mais forte que eu já conheci. Ela criou a mim sozinha, depois que o meu pai morreu, e ela nunca reclamou, nunca se fez de vítima. Pelo contrário, ela sempre tinha um sorriso no rosto e uma palavra de carinho para todo mundo. Mas a vida, às vezes, é uma caixinha de surpresas ruins. De repente, a saúde dela começou a dar sinais de que alguma coisa não estava certa. Ela começou a sentir umas dores estranhas, umas fraquezas. A gente foi no hospital e, depois de um monte de exames, veio o diagnóstico. Câncer no estômago, avançado. A gente não podia acreditar. A minha mãe, que era a pessoa mais cheia de vida que eu conhecia, estava com uma doença que ia tirar a vida dela. A gente lutou. A gente lutou com todas as nossas forças. Eu parei de trabalhar para cuidar dela, e a gente começou a nossa rotina de idas e vindas no hospital. De sessões de quimioterapia, de dias que ela não conseguia comer, de noites que ela não conseguia dormir. Mas ela nunca perdeu a esperança. Ela sempre me dizia, filho, a gente vai vencer isso. A gente vai ficar bem. E eu acreditava, porque ela sempre esteve certa em tudo. A morte dela foi um golpe. Ela se foi dormindo, sem dor, sem sofrimento. E eu me lembro de ter me sentado na cama dela, com o corpo dela já frio, e de ter ficado lá por horas, só sentindo o cheiro dela, o cheiro que eu sabia que nunca mais ia sentir. A gente a enterrou no cemitério da cidade, perto do mar, do jeito que ela sempre quis. A gente colocou as flores que ela amava, as orquídeas brancas, e eu juro que eu vi uma borboleta branca pousar em uma das flores, como se fosse um sinal de que ela estava em paz. Mas eu não estava em paz. O luto me consumiu de um jeito que eu não sabia que era possível. Eu me sentia como um barco à deriva, sem rumo, sem porto, sem nada. O silêncio da casa era insuportável. Eu não conseguia mais ir pro jardim, porque as flores me lembravam dela. Eu não conseguia mais sentar na varanda,
porque o barulho do vento me lembrava da voz dela. A minha vida se resumiu a ficar trancado no quarto, chorando, e tentando de todas as formas esquecer que ela tinha se ido. Foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. No começo, eu achei que era minha cabeça, sabe? A gente fica meio pirado quando perde alguém que a gente ama. Eu comecei a sentir o cheiro do café dela de manhã, mesmo sem ter feito. Eu comecei a ouvir o barulho dos chinelos dela arrastando no chão da casa. Eu me virava, e não tinha ninguém. Eu me assustei, mas eu tentei me convencer de que era só a minha mente tentando se despedir dela. Mas as coisas foram piorando. Numa noite, eu estava no quarto, deitado na cama, e eu senti um peso no colchão, do meu lado. Eu me virei, e a cama estava amassada, como se alguém tivesse se deitado lá. Eu gelei. Eu não conseguia respirar. Eu fiquei com a mão esticada, com medo de tocar em alguma coisa. E aí, eu senti um carinho na minha mão. Um carinho suave, familiar. E eu ouvi a voz dela, no meu ouvido. Filho, não chora. Eu estou aqui. Eu estou com você. Eu entrei em pânico. Eu saltei da cama, acendi a luz, e não tinha ninguém. Mas a cama ainda estava amassada, e o cheiro dela, o cheiro de orquídeas, estava no ar. Eu não sabia o que fazer. Eu liguei para minha tia, que morava em Copacabana, e contei tudo para ela. Ela, coitada, tentou me acalmar, me disse que era o luto, que era saudade. Mas eu sabia que não era. Eu sabia que a minha mãe estava lá. Ela tinha voltado. Eu comecei a ter medo de ficar sozinho. Eu não saía de casa, e não queria que ninguém viesse me visitar. Eu fiquei preso, em uma casa que era um fantasma, com a presença da minha mãe me assombrando. Eu me sentia culpado. Culpado por ter sobrevivido. Culpado por ter ficado. E culpado por ter a assustado. Eu decidi procurar ajuda. Fui na doutora Ana, uma psicóloga lá do centro da cidade. Ela tinha um consultório com vista pro mar, e a brisa que vinha de lá me acalmava um pouco. Eu contei tudo para ela. Sobre a minha mãe, sobre a casa, sobre a presença. E ela ouviu, com a paciência que só ela tem, sem me julgar. É normal, meu querido, ela disse, com a voz suave. O luto é um processo. E a nossa mente, na tentativa de se curar, cria essas pontes. Essas alucinações. É uma forma de não deixar ir, de manter a pessoa viva. E no seu caso, a sua mãe, ela era a sua base, a sua rocha. E quando ela se foi, você se desestabilizou. É o seu cérebro que está criando essas coisas, para te dar um conforto que você não tem mais. Eu saí de lá um pouco mais aliviado, mas a presença ainda estava lá. E a cada dia, ela ficava mais forte. Eu comecei a ver sombras na casa, vultos no jardim. E a voz dela não era mais de carinho. Era de desespero. Filho, me ajuda a sair daqui. Eu não entendia o que ela queria. Sair de onde? Ela estava morta. Ela não podia estar presa em lugar nenhum. Uma noite, eu estava no jardim, tentando cuidar das orquídeas que ela amava. A lua estava cheia, e a brisa do mar trazia um cheiro de sal e de orquídeas. Eu me agachei, com as mãos na terra, e senti um arrepio na espinha. Eu me virei, e a vi. Ela estava lá, a minha mãe. Em pé, com um vestido branco, com o rosto pálido e os olhos vazios. Ela olhou para mim, com uma expressão de dor, e apontou para o chão, onde eu estava agachado. Filho, me ajuda. Eu entrei em pânico. Eu saí correndo, gritando, e me tranquei no meu quarto. Eu liguei para a doutora Ana, mas ela não atendeu. Eu liguei para minha tia, e ela veio para casa, com o coração na mão. Eu contei tudo para ela, e ela me abraçou, com os olhos cheios de lágrimas. Filho, você precisa aceitar. Ela se foi. O que você está vendo não é ela. É o seu luto, a sua dor, te consumindo. Mas eu sabia que não era. E eu não aguentava mais. Eu precisava de respostas. E eu me lembrei de uma das conversas que a minha mãe e eu tivemos, no hospital. Ela estava muito fraca, e me disse, filho, se um dia você precisar de mim, se um dia você sentir a minha falta, vai lá, no jardim. Eu sempre vou estar lá. E eu me lembrei das flores, das orquídeas brancas, da borboleta. E eu me lembrei de um baú, que ela tinha escondido no jardim, com as coisas mais preciosas dela. Eu tomei coragem. Eu peguei uma pá, e fui pro jardim. Eu comecei a cavar, com a minha alma em guerra. E a cada pá de terra que eu tirava, o cheiro de orquídeas ficava mais forte. A minha mão bateu em algo duro. Era o baú. Eu o abri, e lá dentro, encontrei o diário dela. Eu me sentei na terra, com o diário nas mãos, e comecei a folhear as páginas. A letra dela era a mais familiar do mundo, e a voz dela ecoava na minha cabeça. Ela falava da vida, das coisas boas, das coisas ruins. E ela falava da doença, da dor, da fraqueza. E nas últimas páginas, a letra dela mudou. Ficou tremida, com borrões de lágrimas. Ela falava de um medo, de uma escuridão que tinha se instalado em mim, depois da morte do meu pai. Ela dizia que eu tinha uns momentos, uns apagões, que eu não lembrava de nada. E que num desses apagões, eu tinha,
feito uma coisa terrível. Ela falava que me amava, mas que tinha medo de mim. E que tinha escondido o diário, para que um dia, a verdade viesse à tona. Eu terminei de ler, e o mundo desabou. A minha cabeça girou, o meu estômago embrulhou, e as memórias voltaram. Flash de imagem, de uma noite de lua cheia, no jardim. Eu, com as mãos sujas de terra. A minha mãe, caída no chão, com os olhos fechados. E o silêncio. Aquele silêncio que agora eu entendo que era de morte. Eu não podia ter feito isso. Não podia. Eu amava minha mãe mais que tudo. Mas as palavras dela eram tão reais. E a presença dela, a voz, os vultos, não eram de um fantasma. Eram da minha culpa, da minha consciência, me assombrando. Eu me lembrei de uma das últimas conversas que a doutora Ana e eu tivemos. Ela falava sobre a dissociação, sobre o transtorno de identidade dissociativa, sobre a mente criando uma personalidade alternativa, para lidar com um trauma tão grande que a gente não consegue suportar. E eu entendi. A minha mente, na tentativa de me proteger, tinha criado uma nova história. Uma história de um filho que amava sua mãe, e que a perdeu para uma doença. Mas a verdade era outra. A verdade era que eu era o monstro. Eu era o assassino. Eu me olhei no espelho, e não vi o meu rosto. Vi o rosto de um estranho. De um assassino. De um fantasma. Eu me levantei, e comecei a andar pela casa, com a pá na mão. Eu tinha que cavar. Eu tinha que encontrar o corpo dela. E eu tinha que me entregar. Eu tinha que pagar pelo que eu tinha feito. Mas quando eu cheguei no jardim, a terra já estava revirada. A pá já não estava lá. E o baú estava aberto, e o diário tinha sumido. Eu entrei em pânico. Quem tinha estado ali? Quem tinha descoberto a verdade? E foi aí que eu ouvi a voz dela, a voz da minha mãe, no meu ouvido. Eu te amo, meu filho, mas eu não posso te perdoar. E o baú, que antes estava vazio, agora tinha uma orquídea branca, com uma borboleta pousada em cima. E eu soube. A minha mãe, o fantasma dela, não estava lá para me perdoar. Ela estava lá para me condenar. E agora, aqui, na minha cela, no silêncio da noite, eu me pergunto: será que um dia eu vou ser perdoado? Será que um dia o fantasma da minha mãe vai me deixar em paz? E a orquídea branca, que eu vejo no meu sonho todas as noites, será que é um sinal de perdão? Ou será que é a flor do meu túmulo? A minha mente está em guerra, e a única coisa que eu sei é que a minha história, a história da minha mãe, a história da minha culpa, ainda não acabou. Você já parou para pensar como a nossa vida é feita de rotina? A gente acorda, toma um café, vai trabalhar, volta para casa, assiste TV. É um ciclo que nos dá uma sensação de segurança, sabe? A gente acha que tem tudo sob controle. Mas a vida tem um senso de humor macabro. Ela te dá um tapete de rotinas, e quando você menos espera, puxa ele debaixo dos seus pés. Para mim, esse tapete foi puxado no dia em que a minha avó se foi. A gente morava em Paraty, uma cidade no Rio de Janeiro que é cheia de história e beleza, com aquelas ruas de pedra, casarões antigos e o mar ali, sempre presente. E minha avó, a dona Irene, era o coração da nossa casa. Ela me criou, desde que meus pais se foram quando eu era bem pequeno. A gente não tinha muito, mas tinha um ao outro. E a nossa rotina era a nossa riqueza. Toda manhã, o cheiro de café coado em pano invadia a casa. Eu podia estar no meu quarto, mas o aroma me chamava para a cozinha, onde ela já estava sentada na mesa, com um sorriso que ia de orelha a orelha. A gente tomava café, com pão na chapa e manteiga derretida, e ela me contava histórias da cidade, das lendas do mar, dos fantasmas que diziam assombrar o centro histórico. E a gente ria, porque a gente sabia que era só história para boi dormir. Ou achava que sabia. Ela era a minha maior fã. Eu adoro desenhar, sabe? E eu passava horas no meu quarto, criando mundos e personagens. Ela sempre vinha, de mansinho, e ficava atrás de mim, com as mãos no meu ombro. Nossa, meu netinho. Isso é a coisa mais linda que eu já vi. Um dia, você vai ser um grande artista. O mundo vai conhecer o seu nome. Ela falava com tanta convicção que eu acreditava. A saúde dela já não era a mesma de antigamente, mas ela tinha uma força de vontade que me impressionava. Ela tinha um problema sério no coração, e a gente vivia de olho, mas ela nunca reclamava. Pelo contrário, ela sempre dizia: o corpo é uma máquina, meu filho. Uma hora, ele cansa. Mas a alma é para sempre. E eu achava isso lindo, poético. Mal sabia eu que essas palavras se tornariam o meu pior pesadelo. O dia em que ela se foi, eu me lembro como se fosse hoje. Era uma tarde de sol, e a gente estava no nosso jardim, que era a paixão dela. Ela amava as orquídeas que ela cultivava. A gente estava regando as flores, e ela me olhou, com aquele sorriso de sempre, e disse: meu filho, você é a melhor coisa que me aconteceu. E eu vou estar sempre com você. No cheiro das orquídeas. No barulho do mar. Em tudo o que você ama. E ela caiu. Ela caiu no chão, no meio das orquídeas, e o sorriso se apagou. A gente não conseguiu salvá-la.
A ambulância chegou, mas já era tarde demais. O coração dela, aquele coração que amava tanto, tinha parado de bater. O enterro foi no cemitério da cidade, perto do mar, como ela sempre quis. A gente colocou as flores que ela amava, as orquídeas brancas, e eu juro que eu vi uma borboleta branca pousar em uma das flores, como se fosse um sinal de que ela estava em paz. Mas eu não estava em paz. A minha vida desmoronou. O silêncio da casa se tornou insuportável. O cheiro de café, o som dos passos dela no chão de madeira, o balanço da cadeira na varanda. Tudo me lembrava dela. Eu não conseguia mais ir pro jardim, porque a visão do corpo dela, caído no chão, me assombrava. Eu não conseguia mais desenhar, porque eu sentia a presença dela atrás de mim, as mãos no meu ombro. O luto é um bicho esquisito, sabe? Ele te consome por dentro. Ele te faz questionar tudo. A gente acha que vai ter um alívio, um dia, uma hora, mas o que vem é uma dor que a gente não consegue descrever. Eu me sentia como um fantasma, andando pela minha própria casa, sem rumo, sem propósito. A minha vida, a vida que a minha avó tinha me dado, era um vazio. Foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. No começo, eram coisas pequenas. Eu sentia o cheiro do café dela de manhã, mesmo sem ter feito. Eu ouvia os passos dela no corredor, mas eu sempre tentava encontrar uma explicação lógica. Era a minha cabeça, era a saudade, era a dor. Mas uma noite foi diferente. Eu estava no meu quarto, tentando dormir. Eu fechei os olhos, mas não conseguia. Eu sentia a presença dela. E eu senti o colchão afundar do meu lado. Eu abri os olhos, mas não tinha ninguém. Eu olhei pro lado, e a cama estava amassada, como se alguém tivesse se deitado. E o cheiro das orquídeas brancas, o cheiro da minha avó, estava no ar. Eu gelei. Eu não conseguia respirar. Eu fiquei com a mão esticada, com medo de tocar em alguma coisa. E aí, eu senti um carinho na minha mão. Um carinho suave, familiar. E eu ouvi a voz dela, no meu ouvido. Meu filho, não chora. Eu estou aqui. Eu estou com você. E o sussurro parecia tão real, que eu entrei em pânico. Eu saltei da cama, acendi a luz, e não tinha ninguém. Mas a cama ainda estava amassada. O cheiro ainda estava no ar. Eu liguei para minha tia, que morava no Rio, e contei tudo para ela. Ela, coitada, tentou me acalmar. É o luto, meu amor. É a sua mente tentando se curar. Mas eu sabia que não era. Era ela. Ela tinha voltado. E não para me assombrar, mas para me proteger. A partir desse dia, a minha vida se tornou um filme de terror. Eu não saía de casa, e não queria que ninguém viesse me visitar. Eu me sentia como um prisioneiro, em uma casa que era um fantasma, com a presença da minha avó me assombrando. Eu me sentia culpado. Culpado por ter sobrevivido. Culpado por ter ficado. E culpado por tê-la assustado. Eu decidi procurar ajuda. Fui na doutora Ana, uma psicóloga lá do centro da cidade. Ela tinha um consultório com vista pro mar, e a brisa que vinha de lá me acalmava um pouco. Eu contei tudo para ela. Sobre a minha avó, sobre a casa, sobre a presença. E ela ouviu, com a paciência que só ela tem, sem me julgar. É normal, meu querido, ela disse, com a voz suave. O luto é um processo. E a nossa mente, na tentativa de se curar, cria essas pontes. Essas alucinações. É uma forma de não deixar ir, de manter a pessoa viva. E no seu caso, a sua avó, ela era a sua base, a sua rocha. E quando ela se foi, você se desestabilizou. É o seu cérebro que está criando essas coisas, para te dar um conforto que você não tem mais. Eu saí de lá um pouco mais aliviado, mas a presença ainda estava lá. E a cada dia, ela ficava mais forte. Eu comecei a ver sombras na casa, vultos no jardim. E a voz dela não era mais de carinho. Era de desespero. Filho, me ajuda a sair daqui. Eu não entendia o que ela queria. Sair de onde? Ela estava morta. Ela não podia estar presa em lugar nenhum. Uma noite, eu estava no jardim, tentando cuidar das orquídeas que ela amava. A lua estava cheia, e a brisa do mar trazia um cheiro de sal e de orquídeas. Eu me agachei, com as mãos na terra, e senti um arrepio na espinha. Eu me virei, e a vi. Ela estava lá. A minha avó. Em pé, com um vestido branco, com o rosto pálido e os olhos vazios. Ela olhou para mim, com uma expressão de dor, e apontou para o chão, onde eu estava agachado. Filho, me ajuda. Eu entrei em pânico. Eu saí correndo, gritando, e me tranquei no meu quarto. Eu liguei para a doutora Ana, mas ela não atendeu. Eu liguei para minha tia, e ela veio para casa, com o coração na mão. Eu contei tudo para ela, e ela me abraçou, com os olhos cheios de lágrimas. Filho, você precisa aceitar. Ela se foi. O que você está vendo não é ela. É o seu luto, a sua dor, te consumindo. Mas eu sabia que não era. E eu não aguentava mais. Eu precisava de respostas. E eu me lembrei de uma das conversas que a minha avó e eu tivemos, no hospital.
Ela estava muito fraca, e me disse: filho, se um dia você precisar de mim, se um dia você sentir a minha falta, vai lá, no jardim. Eu sempre vou estar lá. E eu me lembrei das flores, das orquídeas brancas, da borboleta. E eu me lembrei de um baú, que ela tinha escondido no jardim, com as coisas mais preciosas dela. Eu tomei coragem. Eu peguei uma pá, e fui pro jardim. Eu comecei a cavar, com a minha alma em guerra. E a cada pá de terra que eu tirava, o cheiro de orquídeas ficava mais forte. A minha mão bateu em algo duro. Era o baú. Eu o abri, e lá dentro, encontrei o diário dela. Eu me sentei na terra, com o diário nas mãos, e comecei a folhear as páginas. A letra dela era a mais familiar do mundo, e a voz dela ecoava na minha cabeça. Ela falava da vida, das coisas boas, das coisas ruins. E ela falava da doença, da dor, da fraqueza. E nas últimas páginas, a letra dela mudou. Ficou tremida, com borrões de lágrimas. Ela falava de um medo, de uma escuridão que tinha se instalado em mim, depois da morte do meu pai. Ela dizia que eu tinha uns momentos, uns apagões, que eu não lembrava de nada. E que num desses apagões, eu tinha feito uma coisa terrível. Ela falava que me amava, mas que tinha medo de mim. E que tinha escondido o diário, para que um dia, a verdade viesse à tona. Eu terminei de ler, e o mundo desabou. A minha cabeça girou, o meu estômago embrulhou, e as memórias voltaram. Flash de imagem, de uma noite de lua cheia, no jardim. Eu, com as mãos sujas de terra. A minha avó, caída no chão, com os olhos fechados. E o silêncio. Aquele silêncio que agora eu entendo que era de morte. Eu não podia ter feito isso. Não podia. Eu amava minha avó mais que tudo. Mas as palavras dela eram tão reais. E a presença dela, a voz, os vultos, não eram de um fantasma. Eram da minha culpa, da minha consciência, me assombrando. Eu me lembrei de uma das últimas conversas que a doutora Ana e eu tivemos. Ela falava sobre a dissociação, sobre o transtorno de identidade dissociativa, sobre a mente criando uma personalidade alternativa, para lidar com um trauma tão grande que a gente não consegue suportar. E eu entendi. A minha mente, na tentativa de me proteger, tinha criado uma nova história. Uma história de um filho que amava sua avó, e que a perdeu para uma doença. Mas a verdade era outra. A verdade era que eu era o monstro. Eu era o assassino. Eu me olhei no espelho, e não vi o meu rosto. Vi o rosto de um estranho. De um assassino. De um fantasma. Eu me levantei, e comecei a andar pela casa, com a pá na mão. Eu tinha que cavar. Eu tinha que encontrar o corpo dela. E eu tinha que me entregar. Eu tinha que pagar pelo que eu tinha feito. Mas quando eu cheguei no jardim, a terra já estava revirada. A pá já não estava lá. E o baú estava aberto, e o diário tinha sumido. Eu entrei em pânico. Quem tinha estado ali? Quem tinha descoberto a verdade? E foi aí que eu ouvi a voz dela, a voz da minha avó, no meu ouvido. Eu te amo, meu filho, mas eu não posso te perdoar. E o baú, que antes estava vazio, agora tinha uma orquídea branca, com uma borboleta pousada em cima. E eu soube. A minha avó, o fantasma dela, não estava lá para me perdoar. Ela estava lá para me condenar. E agora, aqui, na minha cela, no silêncio da noite, eu me pergunto: será que um dia, eu vou ser perdoado? Será que um dia, o fantasma da minha avó vai me deixar em paz? E a orquídea branca, que eu vejo no meu sonho todas as noites, será que é um sinal de perdão? Ou será que é a flor do meu túmulo? A minha mente está em guerra, e a única coisa que eu sei é que a minha história, a história da minha avó, a história da minha culpa, ainda não acabou. Olha, eu não sou muito de contar história, sabe? Eu sou mais do silêncio. A minha vida inteira foi no silêncio. No silêncio do campo, no silêncio do cemitério. Mas a gente precisa falar, né? A gente precisa botar as coisas pra fora, senão elas apodrecem dentro da gente. E eu sinto que, se eu não falar isso, vai acabar me consumindo de vez. Então, se você tiver um tempinho, senta aqui comigo. Eu pego um café. A gente pode conversar. A minha vida inteira foi aqui, em Pirenópolis, uma cidadezinha no interior de Goiás. O ar é puro, as ruas são de pedra e a gente se conhece pelo nome. Todo mundo se conhece. E todo mundo conhece o Pedro, o coveiro. Eu sou o Pedro. Eu me acostumei com o apelido. Faz parte de mim. E o meu trabalho? O meu trabalho é o mais honesto do mundo. Eu luto contra o esquecimento. Eu dou um lugar de descanso para as pessoas, um lugar para onde as famílias podem ir para se lembrar. E eu cuido desses lugares com todo o meu carinho. Eu moro numa casinha simples, com um quintal grande e um pé de manga que dá a sombra mais gostosa do mundo. E na minha vida inteira, a minha maior companheira foi a Ana. A gente se conheceu na festa da padroeira, na praça principal, e foi amor à primeira vista. Ela era a pessoa mais cheia de vida que eu já conheci. O sorriso dela era um raio de sol, e a gente era prova de que o amor de verdade existe.
A gente casou, teve uma vida simples, mas cheia de amor, de risadas, de cumplicidade. A nossa rotina era a nossa paz. Toda manhã, a gente tomava café na varanda. Ela fazia um pão de queijo que era o mais gostoso do mundo, e a gente ficava lá, no silêncio da manhã, só ouvindo o som dos pássaros e sentindo o cheiro de terra molhada. E à tarde, depois do meu expediente, a gente sentava no quintal, debaixo do pé de manga, e ela me lia uns livros, uns romances que ela amava. E a gente sonhava com uma vida simples, cheia de amor, cheia de nós. Mas a vida, como eu disse, tem um senso de humor macabro. A Ana começou a ficar doente. Era uma doença no pulmão, uma coisa que foi consumindo ela de dentro para fora. A gente lutou. A gente fez de tudo. Eu gastei todas as minhas economias, vendi tudo que eu tinha, mas não adiantou. A cada dia, ela ficava mais fraca, mais triste, mais longe. E a gente só podia assistir, com o coração partido, a mulher que a gente amava se apagando. A morte dela foi no hospital. No silêncio frio de um quarto branco. Ela me olhou, com os olhos cheios de lágrimas, e disse, com a voz fraca: Pedro, eu te amo. E eu não quero ir embora. Mas eu estou cansada. E eu quero ir para casa. Eu quero ficar com você. Para sempre. E o coração dela parou de bater. O luto é um bicho esquisito, sabe? Ele te consome por dentro. Ele te faz questionar tudo. A minha rotina, que era a minha âncora, se tornou a minha prisão. O cheiro de café, o som dos pássaros, o pé de manga, tudo me lembrava dela. E eu não podia fugir. A minha vida era lá, em Pirenópolis. O meu trabalho era lá. E o túmulo dela era lá, no cemitério onde eu trabalhava. Eu não conseguia nem me afastar da morte. E o meu trabalho, ele se tornou um pesadelo. Eu não conseguia mais olhar para os túmulos com a mesma paz. Eu via a dor das famílias, o desespero. E eu via a Ana. O túmulo dela era no alto do cemitério, perto da capela. E eu passava lá, toda manhã, e toda tarde, e toda noite, para ver se ela estava bem. Para ver se ela estava em paz. Mas eu sentia que não. Eu sentia que alguma coisa estava errada. Foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. No começo, eu achei que era minha cabeça, sabe? A gente fica meio pirado quando perde alguém que a gente ama. Eu sentia o cheiro do pão de queijo dela de manhã, mesmo sem ter feito. Eu ouvia o barulho dos passos dela no chão de madeira da casa. Eu me virava, e não tinha ninguém. Eu me assustei, mas eu tentei me convencer de que era só a minha mente tentando se despedir dela. Mas as coisas foram piorando. Numa noite, eu estava no cemitério, terminando meu turno. A lua estava cheia, e a luz dela deixava as lápides com um brilho fantasmagórico. Eu estava varrendo as folhas secas, quando eu vi. O túmulo dela estava com uma flor de ipê roxo. E eu tinha certeza que não tinha uma flor daquela no cemitério. Eu me aproximei, com o coração na mão, e peguei a flor. E o cheiro de terra molhada, o cheiro de orvalho, o cheiro dela, estava na flor. Eu entrei em pânico. Eu saí correndo, com a flor na mão, e me tranquei na minha casa. Eu não consegui dormir. Eu fiquei com a flor na mão, sentindo o cheiro dela, e me perguntando o que estava acontecendo. E a voz dela, no meu ouvido, me disse: Pedro, não se esqueça. Eu te amo. Eu estou aqui. Mas eu preciso que você me ajude a ir para casa. A partir desse dia, a minha vida se tornou um filme de terror. Eu não saía de casa, e não queria que ninguém viesse me visitar. Eu me sentia como um prisioneiro, em uma casa que era um fantasma, com a presença da minha Ana me assombrando. Eu me sentia culpado. Culpado por ter sobrevivido. Culpado por ter ficado. E culpado por ter a assustado. Eu decidi procurar ajuda. Fui na doutora Ana, uma psicóloga lá do centro da cidade. Ela tinha um consultório com vista para a serra, e o silêncio de lá me acalmava um pouco. Eu contei tudo para ela. Sobre a minha Ana, sobre a casa, sobre a presença. E ela ouviu, com a paciência que só ela tem, sem me julgar. É normal, meu querido, ela disse, com a voz suave. O luto é um processo. E a nossa mente, na tentativa de se curar, cria essas pontes. Essas alucinações. É uma forma de não deixar ir, de manter a pessoa viva. E no seu caso, a sua esposa, ela era a sua base, a sua rocha. E quando ela se foi, você se desestabilizou. É o seu cérebro que está criando essas coisas, para te dar um conforto que você não tem mais. Eu saí de lá um pouco mais aliviado, mas a presença ainda estava lá. E a cada dia, ela ficava mais forte. Eu comecei a ver sombras na casa, vultos no cemitério. E a voz dela não era mais de carinho. Era de desespero. Pedro, me ajuda. Me ajuda a sair daqui. Eu não entendia o que ela queria. Sair de onde? Ela estava morta. Ela não podia estar presa em lugar nenhum. Uma noite, eu estava no cemitério, terminando meu turno. A lua estava cheia, e a luz dela deixava as lápides com um brilho fantasmagórico. Eu estava varrendo as folhas secas, quando eu vi.
O túmulo dela estava com uma flor de ipê roxo. E eu tinha certeza que não tinha uma flor daquela no cemitério. Eu me aproximei, com o coração na mão, e peguei a flor. E o cheiro de terra molhada, o cheiro de orvalho, o cheiro dela, estava na flor. Eu entrei em pânico. Eu saí correndo, com a flor na mão, e me tranquei na minha casa. Eu não consegui dormir. Eu fiquei com a flor na mão, sentindo o cheiro dela, e me perguntando o que estava acontecendo. E a voz dela, no meu ouvido, me disse: Pedro, não se esqueça. Eu te amo. Eu estou aqui. Mas eu preciso que você me ajude a ir para casa. Eu não aguentava mais. Eu precisava de respostas. E eu me lembrei de uma das conversas que a Ana e eu tivemos, no hospital. Ela estava muito fraca, e me disse: Pedro, se um dia você precisar de mim, se um dia você sentir a minha falta, vai lá, na nossa casa. Eu sempre vou estar lá. E eu me lembrei do cheiro de pão de queijo, do som dos passos dela no chão de madeira. E eu me lembrei de um baú, que ela tinha escondido no nosso quintal, com as coisas mais preciosas dela. Eu tomei coragem. Eu peguei uma pá, e fui pro quintal. Eu comecei a cavar, com a minha alma em guerra. E a cada pá de terra que eu tirava, o cheiro de orvalho, o cheiro dela, ficava mais forte. A minha mão bateu em algo duro. Era o baú. Eu o abri, e lá dentro, encontrei o diário dela. Eu me sentei na terra, com o diário nas mãos, e comecei a folhear as páginas. A letra dela era a mais familiar do mundo, e a voz dela ecoava na minha cabeça. Ela falava da vida, das coisas boas, das coisas ruins. E ela falava da doença, da dor, da fraqueza. E nas últimas páginas, a letra dela mudou. Ficou tremida, com borrões de lágrimas. Ela falava de um medo, de uma escuridão que tinha se instalado em mim, depois da morte do meu pai. Ela dizia que eu tinha uns momentos, uns apagões, que eu não lembrava de nada. E que num desses apagões, eu tinha feito uma coisa terrível. Ela falava que me amava, mas que tinha medo de mim. E que tinha escondido o diário, para que um dia, a verdade viesse à tona. Eu terminei de ler, e o mundo desabou. A minha cabeça girou, o meu estômago embrulhou, e as memórias voltaram. Flash de imagem, de uma noite de lua cheia, no cemitério. Eu, com as mãos sujas de terra. A Ana, caída no chão, com os olhos fechados. E o silêncio. Aquele silêncio que agora eu entendo que era de morte. Eu não podia ter feito isso. Não podia. Eu amava a minha Ana mais que tudo. Mas as palavras dela eram tão reais. E a presença dela, a voz, os vultos, não eram de um fantasma. Eram da minha culpa, da minha consciência, me assombrando. Eu me lembrei de uma das últimas conversas que a doutora Ana e eu tivemos. Ela falava sobre a dissociação, sobre o transtorno de identidade dissociativa, sobre a mente criando uma personalidade alternativa, para lidar com um trauma tão grande que a gente não consegue suportar. E eu entendi. A minha mente, na tentativa de me proteger, tinha criado uma nova história. Uma história de um marido que amava sua esposa, e que a perdeu para uma doença. Mas a verdade era outra. A verdade era que eu era o monstro. Eu era o assassino. Eu me olhei no espelho, e não vi o meu rosto. Vi o rosto de um estranho. De um assassino. De um fantasma. Eu me levantei, e comecei a andar pela casa, com a pá na mão. Eu tinha que cavar. Eu tinha que encontrar o corpo dela. E eu tinha que me entregar. Eu tinha que pagar pelo que eu tinha feito. Mas quando eu cheguei no cemitério, a terra no túmulo dela já estava revirada. A pá já não estava lá. E o baú estava aberto, e o diário tinha sumido. Eu entrei em pânico. Quem tinha estado ali? Quem tinha descoberto a verdade? E foi aí que eu ouvi a voz dela, a voz da minha Ana, no meu ouvido. Eu te amo, meu marido, mas eu não posso te perdoar. E o baú, que antes estava vazio, agora tinha uma flor de ipê roxo, com um bilhete. E eu soube. A minha Ana, o fantasma dela, não estava lá para me perdoar. Ela estava lá para me condenar. E agora, aqui, na minha cela, no silêncio da noite, eu me pergunto: será que um dia eu vou ser perdoado? Será que um dia o fantasma da minha Ana vai me deixar em paz? E a flor de ipê roxo, que eu vejo no meu sonho todas as noites, será que é um sinal de perdão? Ou será que é a flor do meu túmulo? A minha mente está em guerra, e a única coisa que eu sei é que a minha história, a história da minha Ana, a história da minha culpa, ainda não acabou. E chegamos ao fim de mais um mergulho no desconhecido. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que dedicou seu tempo para acompanhar mais essas histórias arrepiantes. Foi um prazer ter sua companhia nesta jornada noturna. Se você gostou desse nosso encontro, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar com aquele amigo que também curte um bom calafrio e, claro, me conta aqui nos comentários qual foi o relato que mais te deixou com a pulga atrás da orelha ou te fez dormir de luz acesa. Ah,
E se você tem alguma história de arrepiar que aconteceu com você ou que você ouviu por aí, daquelas que a gente conta sussurrando no escuro, manda pra gente no e-mail que está na descrição. Quem sabe seu relato não vira o próximo vídeo do canal, né? Vai ser um prazer dar voz à sua experiência. E a seguir, vou deixar algumas sugestões de vídeos que possivelmente vocês irão gostar. Por hoje, é isso, meu povo. Cuidado com o que espreita nas sombras e a gente se encontra no próximo pesadelo. Um abraço e até mais!